Irmãos, quero convidar você para abrir a sua Bíblia nesse momento. Abra a sua Bíblia em Efésios. Nós vamos falar um pouco aqui desse assunto que é tão gracioso, que é graça, né? A nossa vida toda ela é fruto da graça de Deus, é movido pela graça de Deus, e não há um assunto na Bíblia assim de uma delicadeza maior do que o assunto graça, né? Porque todos nós somos salvos pela graça, nós estamos aqui pela graça, a nossa vida se move pela graça de Deus. Então, esse é um assunto que eu gosto muito, o assunto dessa graça bendita de Deus, porque, embora ela não seja tão bem compreendida por todos, mas todos os crentes são movidos pela graça. Nenhum crente é crente ou continuará sendo crente se não for pela graça de Deus, né? Então, a nossa vida é graça, e não teve nenhum apóstolo que falasse tão claramente, tão profundamente da graça como nos fala o apóstolo Paulo. Então, Efésios capítulo 1, começando no versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Neles temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. A continuidade do capítulo 1 vai falar somente desta graça, focando principalmente o selo com o qual somos selados, que é o selo do Espírito. Mas vamos ler capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e não vem de vós isto, mas é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra santa, obrigado por esta carta preciosa, Senhor Deus, a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo a esta igreja, a Igreja Batista de Montese hoje, e a todas as igrejas, meu Pai, que vão estar aqui pregando a tua palavra fielmente até a volta do Senhor Jesus. Esta palavra viva, esta palavra atual, esta palavra que se renova cada dia, sem que haja necessidade de nenhum toque humano, para que ela por si mesma se renove, para que ela por si mesma possa alcançar todos quantos o Senhor, de antemão, antes da fundação do mundo, já os comprou pelo precioso sangue do Cordeiro. Nós oramos, nós te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, somos o que somos em Cristo somente pela graça de Deus.
Graça é a manifestação do amor incondicional de Deus. Nós sabemos que quando nós cremos e quando nós ensinamos a igreja do Senhor Jesus, no que diz respeito à vida de santificação, à vida de consagração, à vida de fidelidade, a nossa colocação sempre é que Deus está colocando condições quando Ele exige de nós essas nossas atitudes. Mas quando nós anunciamos o Evangelho mostrando que a salvação é um dom de Deus, é algo que parte de Deus, do amor de Deus, não tem como não colocar que este amor, que esta graça, ela se manifestou incondicionalmente. E quando nós falamos que o amor de Deus, que a graça de Deus se manifestou e continua se manifestando incondicionalmente, é que de fato o homem não apresenta condição alguma para poder ser alcançado por essa graça. Ou seja, é somente pela graça de Deus. Não há uma condição. Deus não olha para o pecador e diz: olha, se você fosse assim, se você passasse a andar a partir de hoje, nesse modo, você se salvaria. Nós não encontramos essa verdade como sendo uma verdade bíblica. Nós encontramos realmente um amor incondicional de Deus, ou seja, Deus se manifestando, decidindo amar esse homem e salvar esse homem. Mas quando esse homem ele é alcançado por esta graça, ele, tendo o Espírito Santo habitando nele, ele vai compreender que todo passo, que todo caminhar dele é um caminhar que tem como propósito agradar a Deus. E esse homem é alcançado pela graça de Deus. Ele só tem condição de agradar a Deus, ele só tem condição de fazer a vontade de Deus, exatamente porque ele passou a ser morada e habitada do Espírito Santo. Daí porque quando você olha para o Evangelho de Paulo e para o Evangelho de Tiago, você vai ver um casamento perfeito. Paulo mostrando para o mundo, Paulo mostrando também para a igreja este amor incondicional, essa necessidade de que o homem possa entender que a salvação é unicamente pela graça, é unicamente por manifestação, por iniciativa de Deus, não dependendo de obras de justiça que o homem possa fazer. Mas quando essa alma é alcançada, quando esse homem passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, então algo é exigido dele, mas não é uma exigência que ele não possa responder, que ele não possa cumprir. Ele pode agora. Por quê? Porque agora tem a graça de Deus habitando nele, porque agora tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Paulo diz na carta a Tito que a graça de Deus se manifestou graciosamente para com os homens, e esta graça, ela nos ensina a vencer a iniquidade. Essa graça, ela nos ensina a nos aproximarmos agradavelmente ao olhar de Deus. Ou seja, nenhum homem é capaz de se aproximar graciosamente de Deus sem que antes ele tenha sido alcançado ou banhado por essa graça. Mas quando ele é alcançado por essa graça, realmente o acesso a Deus fica livre. Por isso que diz lá em Hebreus capítulo 10, tende pois ousadia. Ou seja, a graça nos encheu dessa ousadia. Agora, essa ousadia, ela nunca jamais se apresentará diante de Deus com gracejos indecentes, com irreverência. Sempre é esse adentrar ao Santo dos Santos com temor e tremor, porque a graça, ela opera realmente graciosamente fazendo isso. Então nós sabemos, meus irmãos, desde que nós nos convertemos, que graça é favor imerecido. Então nós crescemos na fé sabendo disso. Olha, graça é favor imerecido. Em outras palavras, eu não merecia, mas Deus graciosamente se manifestou para mim. Então a graça de Deus nos proporciona adoção, redenção, perdão, sabedoria, herança e o selo do Espírito, a salvação, vida eterna, cidadania, poder, amor, autoridade. Tudo que temos ou que passamos a possuir é resultado dessa manifestação da graça de Deus. E quando nós pensamos na salvação, o texto aí do capítulo 2 é muito claro, Pela graça sois salvos, por meio da fé. Esta fé é resultado da graça. Esta fé não é resultado do homem. Esta fé não é resultado da iniciativa humana. Pela graça sois salvos. Poderia parar, ponto aí. Pela graça sois salvos, ponto. Pela graça sois salvos, ponto.
por meio da fé. Isso não vem de vós. Nem a graça, nem essa fé salvífica vem de nós. Ela é dada mediante a graça. Ela é dada mediante o Espírito Santo. Ela é dada mediante a palavra. É a fé salvífica. É a fé que gera mudança, que gera transformação. Então Paulo vai dizer para Tito que não é por obras, como também nessa carta ele fala, não é por obras. Somos redimidos pela graça de Deus, somos justificados pela graça de Deus, Tito capítulo 3, versículo 7, e feitos herdeiros de Deus. Somos justificados e feitos herdeiros de Deus. A nossa condição antes da graça era de inimizade contra Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Antes nós éramos inimigos. E a Bíblia diz que, sendo nós inimigos de Deus, Deus se manifestou graciosamente para conosco, salvando em Cristo Jesus. E aí Paulo, escrevendo esta carta, ele começa o versículo 1 do capítulo 2 dizendo a nossa condição. Qual era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo? Estávamos mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Uma vez mortos, uma vez completamente dominados pelos delitos, nós não teríamos jamais a condição, a capacidade de nos dirigirmos a Deus, de buscarmos a Deus. Por isso que a Bíblia inteira vai nos dar essa compreensão. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o aceitamos porque Ele nos aceitou primeiro. Não tem como eu aceitar Deus se Deus não se manifestar graciosamente me aceitando. E claro, como que um pecador poderá estar diante do Deus Santo? Ele não vai poder estar. Para ele poder estar, ele tem que passar pelo processo, ele tem que ser santificado, tem que ser purificado. Por isso que no ensinamento da lei, o pecador tinha que ir ao sacerdote, e o sacerdote apresentava um sacrifício, para que ele pudesse realmente respirar um pouco, de tão sufocado que ele estava pelos seus pecados. Ali simbolizava o sacrifício realmente glorioso de Jesus Cristo. Que agora, quando somos alcançados por essa graça, temos esse acesso direto ao Pai. Então recebemos a vida eterna. A nossa condição antes era de pecadores condenados, pecadores afastados, destituídos. Fomos escolhidos por Deus, por Cristo, antes da fundação do mundo. Olha só o que diz, né? Capítulo 1 que nós lemos, versículo 3 ao versículo 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, não tem como não ter um coração agradecido, um coração adorador, quando você lê nas Escrituras, e aí você faz uma análise de você mesmo, do que aconteceu, de como os seus passos se deram em direção a Deus. Todo crente consciente, convertido pelo Espírito, ele vai fazer o relato de que aqueles passos não teriam sido dados em direção a Deus, se Deus não tivesse movido ele para dar aqueles passos. Ou seja, o próprio testemunho do convertido declara que foi Deus que o escolheu, que foi Deus quem o moveu. E é isso que nós declaramos todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós estamos diante de Deus intercedendo por um pecador, especialmente pelos nossos entes queridos. A nossa oração é sempre: Deus toca no coração, Deus quebranta, Deus transforma a vida dele. Por que naturalmente todo crente em Cristo Jesus, na sua oração, ele age dessa maneira? Porque é como se fosse algo até natural do Espírito que passa a habitar nele, dar a ele o entendimento de que é Deus, o Deus que operou nele, o Deus que impulsionou ele a dar um passo à frente. É o Deus, é o Espírito que vai fazer a mesma coisa na vida daquele ente querido, daquele amigo que você está intercedendo. Então isso gera crentes gratos,
crentes que servem a Deus não com o objetivo ou com a visão de alcançar algo, mas crentes que louvam, que servem a Deus porque já alcançou a maior riqueza. Como Paulo diz aqui, nós já fomos, nós já recebemos o maior tesouro, as maiores bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Fomos redimidos pelo Filho Jesus Cristo, para vivermos segundo a sua vontade. Versículo 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Nele, é em Jesus que nós temos a redenção. É em Jesus que nós fomos redimidos, que nós fomos transformados e fomos selados pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é muito glorioso. Quando você lê os versículos 13 e 14 desse capítulo 1, quando nos diz: e também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho. Agora vocês estão nele, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho. A palavra da verdade é o Evangelho. O Evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, todos fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todo crente que creu em Cristo, que recebeu um novo nascimento, ele foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa. Qual é o Espírito Santo da promessa? Aquele que Jesus prometeu antes de ser assunto ao céu, que já atuava na igreja ali, quando o apóstolo Paulo estava, claro, escrevendo as cartas. Ou seja, os crentes que crescem no Evangelho, nas cartas que Paulo escrevia, eles estavam recebendo automaticamente, assim como a igreja recebeu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo. O selo, a garantia, o penhor, como diz aí o versículo 14, né? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Ele é o penhor, é a garantia, é a segurança. Quando a gente vai falar, meus irmãos, não é, das características ou das ações do Espírito Santo, são tantas, não é? Consolador, aquele que convence, aquele que converte, aquele que intercede por nós, aquele que guia, aquele que ampara, é o penhor, é a garantia. Vamos dizer, a maior riqueza dos céus está na terra, na vida da igreja. Porque o penhor é algo compatível, superior a qualquer outro bem que você possa ter. Ou seja, quando Cristo deu o Espírito como penhor, Ele estava garantindo de que Ele voltaria. Porque Deus não deixaria o Espírito para sempre aqui na terra. Porque assim como Cristo literalmente, em matéria, fisicamente, esteve presente aqui na terra, o Espírito Santo está presente literalmente. Não posso dizer nas mesmas condições, porque ele não se materializou como Jesus Cristo, mas ele está na vida dos crentes, na vida da igreja. Por isso que é através da vida da igreja, através da vida dos filhos de Deus, dos quais Jesus Cristo incumbiu dessa responsabilidade, como ele diz lá em João capítulo 21, assim como o Pai me enviou, eu o envio a vós. Assim como o Pai me enviou, ou seja, com as mesmas características, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma responsabilidade, eu envio a vós. Que privilégio, né, irmãos? A igreja do Senhor Jesus recebe de ter o Espírito Santo e de
receber a mesma missão que Jesus Cristo recebeu. Então, queridos, tendo o Espírito Santo habitando em nós, Paulo nessa carta ensina muito a respeito do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 30, ele diz: não entristeçais, não é? Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito sensível. É interessante, né? Porque quando a gente pensa em Deus, somos nós que falamos Deus Santo. Quando nós pensamos em Jesus, somos nós que falamos Jesus é santo. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, por si só o nome já diz, Espírito Santo. Mostrando uma sensibilidade a mais. E Deus deixou, dentro da nossa linguagem, da nossa compreensão humana, a sua maior grandeza conosco, a sua maior riqueza conosco. O Espírito, o penhor, a garantia. E talvez para a gente que estamos há 2000 anos de todo esse acontecimento, a gente não tenha o mesmo sentimento que os apóstolos tiveram naquela ocasião. Mas eu imagino, irmãos, os apóstolos que conviveram com Jesus Cristo, tendo aquela intimidade com Jesus, sentindo aquela paz com Jesus ali perto, aquela segurança com Jesus. Jesus, preocupado de como ia ficar a cabeça dos apóstolos, promete o Espírito Santo. E passa todo aquele processo da crucificação, da humilhação, da ressurreição, e aí os apóstolos recebem o Espírito Santo. Você imagina? E aí por isso que você vai ler na igreja realmente o poder que aqueles homens anunciavam o Evangelho. Porque eles passaram a conviver com o Espírito Santo, com a mesma unção, com a mesma presença, sentindo a mesma segurança, sentindo o mesmo cuidado, o mesmo amparo que eles tinham quando estavam com Jesus fisicamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não tivemos realmente esse contato que os apóstolos tiveram. Mas as cartas dos apóstolos, o testemunho apostólico está aqui para nos mostrar, para nos assegurar de que nós não somos menos privilegiados, irmãos, do que eles. Porque eles experimentaram Jesus, mas quando eles receberam o Espírito Santo, em outras palavras, eles não sentiram mais falta. Porque o Espírito Santo era Jesus, estava neles também. Ou seja, houve uma consolação, tanto é que a linguagem é: eu vos enviarei o Consolador. Ele estará convosco. E você acha que depois que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles ficaram agora imaginando, ou sofrendo, ou entristecidos com a morte de Jesus na cruz? Eles pensavam mais na morte de Jesus? Não. Jesus estava vivo, habitando neles agora. O Espírito Santo estava habitando neles agora. Então, em alguns momentos, irmão, nós precisamos tentar chegar um pouco mais perto desta realidade. E eu costumo sempre dizer, e levar a igreja a pensar: irmãos, olhe para você, olhe para a igreja. Deus tem outro povo além desse povo aqui na terra? O povo de Deus aqui na terra somos nós. Não tem ninguém maior na terra, não tem autoridade maior na terra, não tem instituição maior na terra do que a que você é. Você é a igreja. Você é corpo de Cristo. É em você que todas as promessas começadas lá em Abraão se cumprirá. Que veio cumprindo em cada dispensação, até essa dispensação que nós vivemos hoje. A dispensação da graça, da igreja, até que Cristo, nosso Senhor, volte. Então esta carta, meus irmãos, foi escrita para conscientizar os discípulos de sua posição em Cristo. Porque isto é a base para suas ações em todos os aspectos da vida. Temos que andar de acordo com a nossa nova posição em Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais. Paulo está mostrando que nós já nos assentamos com Ele. Assim como Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, também
nós já nos consideremos assentados com Ele. É o que diz o versículo 6 do capítulo 2. Olha só. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não vamos experimentar uma condição, nós já estamos na condição de ressurretos. E nós não vamos ainda experimentar nós já estamos assentados com Ele em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Ou seja, dentro da economia de Deus, tudo isso já aconteceu. E para que nós possamos realmente andar como o Evangelho, como Cristo nos ensina que nós devemos andar, nós temos que reacender cada dia em nós os privilégios dessa graça. A graça realmente nos cobre de privilégio que nunca a lei jamais cobriu alguém em todo o Antigo Testamento. Agora, mesmo, meus queridos, os salvos sendo abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, a batalha espiritual ainda é uma realidade. E é nessa mesma carta que Paulo termina dizendo, ou falando, ou alertando a igreja para as batalhas espirituais que a igreja deve enfrentar. Capítulo 6 nos fala muito bem sobre essas batalhas, né? Que nós devemos estar vigilantes, como diz aí os versículos 10 ao versículo 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos nos revestir cada dia da palavra de Deus. Como Paulo diz lá em Filipenses 3, Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a nossa luta, meus irmãos, não é uma luta física. A nossa luta, a nossa batalha é uma batalha espiritual. Ela é invisível, né? Ela não está visível. Há uma batalha espiritual invisível. E nós não podemos ser incrédulos nessa realidade. Ela é real, ela existe. E ela está aí para atacar. Paulo diz aqui, olha, não ignore. O diabo é astuto. O diabo é sutil. E ele vai atacar, obviamente, a palavra. A palavra de Deus tem sido muito atacada e continuará sendo atacada. E você acha que o diabo vai levantar uma pessoa iletrada, uma pessoa boba, uma pessoa que não tem poder de persuasão, de alcançar massas? Não interessa muito para ele, não. Ele usa também. Mas o diabo, meus irmãos, ele levanta pessoas com profundidade, pessoas com conhecimento, pessoas com uma linguagem carismática, com um poder de persuasão muito grande, que encanta a sua mensagem, encanta o seu ensinamento, atrai multidões. Mas se você estiver ligado nas Escrituras, pode prestar atenção, as estruturas desses que fazem mudanças e que até propõem atualização da Bíblia, pode prestar atenção nas suas estruturas. Por mais belo que seja a retórica, você vai perceber nas entrelinhas algo de errado, algo que até um leigo, mas cheio do Espírito Santo, é capaz de perceber. Mas aqueles que estão envolvidos na mesma atmosfera de mudanças, de popularidade, de reconhecimento, de ser conhecido nas mídias, então eles juntam-se para poder reforçar aquilo que por trás, nada mais, nada menos é de que mais uma das sutis ciladas do diabo para tentar mexer com as estruturas da igreja. O diabo sempre se levantou e vai sempre se levantar para tentar mexer
com as estruturas da igreja. E você acha que quem mexe com as estruturas da igreja é quem está fora ou quem está dentro? É quem está dentro. Olha, vou dizer, os ateus, os filósofos, os doutores, os catedráticos que não são da igreja, não vai mexer com a estrutura doutrinária, não vai mexer com a estrutura realmente da igreja, não. Quem o diabo levanta para tentar mexer com essa estrutura são mestres de dentro. Porque sempre dentro da igreja houve e sempre haverá alguém com coceiras, com comichões nos ouvidos, que querem novidades, que querem coisas novas, que querem parecer-se modernos, que querem parecerem pessoas influentes, como se a Bíblia ela fosse algo retrógrado, não é? Algo desatualizado. A Bíblia, meus irmãos, ela se renova cada dia. É loucura alguém pensar que a Bíblia é apenas um cardápio. Alguém disse assim: a Bíblia é um cardápio. Sendo ela um cardápio, logo ela não mata fome. Quem mata fome é a comida é Jesus. Não é bonito não o discurso? Se você ouvir o discurso, é belo. Olha que legal, que lógica, interessante. Realmente, se eu vou num restaurante, pego um cardápio. Cardápio bonito, bacana, interessante. É importante esse cardápio para eu escolher a comida. Mas se eu ficar só lendo o cardápio, olhando o cardápio, olha a sutileza de Satanás, meu irmão. Ou seja, com essa palavra, o cara diz que, olha, a Bíblia é apenas um cardápio. Jesus é que é o alimento. Falou a verdade? Falou. Só que, sutilmente, o diabo está tentando desqualificar as Escrituras como palavra viva, como palavra atual, como uma palavra que guiará sempre a igreja. Porque no próprio instante, meus irmãos, em que qualquer um sentisse na autoridade, na audácia de tocar nas Escrituras, de fazer atualizações nas Escrituras, mudanças, tudo isso para poder comportar todas as pessoas dentro de uma estrutura, isso, meu querido irmão e irmã, vai dar no que já deu há séculos passados. Quando você lê as heresias da igreja, porque todo o tempo o homem em si, ele está realmente numa progressão, ele está num avanço, ele está em processo de mudanças. Todos os séculos teve isso, todos os séculos se viveu o apogeu, o ápice da cultura da época, das mudanças necessárias da época. E a gente até entende que culturalmente, tecnologicamente, cientificamente, o mundo passou e vai continuar passando por essas mudanças. Mas no próprio instante em que a igreja cede a essas mudanças, permitindo e até induzindo interferências nas Escrituras, isso é um perigo muito grande. Isso é terrível. E a gente às vezes fica pensando, não, isso só pode vir de uma seita, isso só pode vir de alguém que não foi realmente consagrado, abençoado, escolhido pela igreja de Cristo. Não, parte de pessoas amadas, de pessoas bem preparadas, pessoas que amam. Uma das características, meus irmãos, dessas pessoas, ou da visão da inclusão, é o amor. Porque quando você fala o amor, quando você trata do amor, meu irmão, não há rejeição. Só que é uma sutileza muito grande por trás desse amor. Como que o amor, ele pode agora me autorizar a fazer mudanças nos princípios, nos propósitos de Deus que é amor? Onde vai dar? Onde vamos chegar? Jesus, meus irmãos, está voltando. Domingo nós vamos... Eu estava preparando essa mensagem para hoje, mas não consegui. O tempo foi corrido, tentei, e aí passou das 2 páginas, e aí eu digo, para quarta-feira não dá, vou deixar para domingo de manhã. Mas domingo eu vou estar falando sobre essas questões, dentro do quadro atual que nós estamos vivendo, de alguém que já está propondo, alguém do nosso meio,
Batista propondo atualizar a Bíblia. Propondo atualizar a Bíblia, porque a Bíblia não é mais suficiente. E nós não podemos nos calar, porque hoje, antigamente, só os pastores ficavam sabendo dessas questões e tratavam ali, mas hoje a igreja toda, em questão de segundos, fica sabendo de tudo isso, e tem uns fracos na fé. E quando você vai, e olha, irmãos, qual é a tendência? O próprio YouTube, né, ele se encarrega de fazer isso, né? Opa, alguém clicou lá, é interessante o vídeo. Ai, meu amigo, começa. Você imagina as milhares de pessoas não estão ouvindo hoje o vídeo que você recebeu para lhe alertar. Só que alguns recebem como alerta. Outros, ao perceber o poder da retórica ali, o conhecimento, porque essas pessoas têm realmente conhecimento, e elas começam realmente a falar de um assunto que vai lhe envolvendo. Você escuta a mensagem completa, pastor? Eu escutei a mensagem completa hoje. Meu Deus! Você começa a ouvir aquela mensagem. Puxa, olha que conhecimento, olha que cuidado, olha que amor, olha que comparação que ele está fazendo. Para no final, pegava a Bíblia, amassava a Bíblia para cá, e como que mostrando que a Bíblia e tal, batia na Bíblia, para no final pegar a Bíblia e literalmente jogar fora. Ou seja, defende a Bíblia no início ao fim, mostrando que a Bíblia, mas Paulo fez mudança, nós somos cartas para o novo mundo, nós estamos vivendo um novo mundo, não é concebível que fiquemos agora atrelados a um escrito de 4.000 anos, de 2.000 anos, isso aqui precisa de atualização, nós precisamos atualizar a Bíblia é passiva disso, é apenas um cardápio e tal, o alimento é Jesus. Meu irmão, se você não tiver firmado na palavra, na doutrina, e hoje eu fui buscar mais essas questões, houve um debate lá sobre doutrina, sobre dogma, sobre tradição, sobre Jesus. Meu Deus, aquele bate-papo, aquela linguagem envolvente e tal. E quantas pessoas, irmãos, nós sabemos que não vão ser envolvidas. Por que nós estamos hoje, irmãos, com mais de 13 milhões de desigrejados? Você pensa que é por acaso? Todas essas pessoas, em algum momento, elas já foram contagiada por esse tipo de linguagem, por esse tipo de interferência de alguém que quer tocar o dedo na Bíblia, que tem aquela linguagem, certo, de envolver a pessoa. E muitos vão esfriando na fé, vão desanimando. Mas se nós estivermos, meus irmãos, firmados aqui, na palavra, movidos por essa graça, jamais nós iremos arredar o pé desta palavra. Jamais nós iremos arredar o pé desse santo evangelho. Então precisamos buscar cada dia a nossa comunhão com o Senhor, porque a barreira que nos separava já não separa mais. Antes nós não éramos povo de Deus, antes nós estávamos separados das promessas, mas agora nós fomos incluídos nesta promessa. E esta promessa, ela não é real, ela não faz sentido se você começar a descartar partes da Bíblia que agora alguém julgue que não tem mais valor, que não tem mais importância para a vida da igreja. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus e tem a mesma importância para a igreja. E a igreja do Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo, tem um discernimento para saber o que deve aplicar e o que não deve aplicar, mas ela permanece como palavra viva de Deus, sendo referência, sendo princípio, até que Cristo volte. A igreja tem o Espírito Santo para ter esse entendimento. Jamais a igreja do Senhor Jesus permitirá que esse livro sofra interferência ao ponto de que agora os homens tenham a autoridade de dizer o que é palavra de Deus permanente e o que é palavra de Deus que passou. Deus não passa, a palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre. Assim como a graça continua sendo o único meio para salvar o homem, assim toda a palavra de Deus, ela continua sendo a única e suficiente, infalível e inerrante palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse.
ela é a palavra viva, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por tua graça, muito obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, que ajude-nos cada dia a crescermos no conhecimento da tua palavra, submetendo-nos cada dia, Senhor, às Escrituras Sagradas, buscando aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, amando, Senhor Deus, a todos indistintamente como o Senhor ama, mas nunca negando, Senhor Deus, o que a tua palavra, o que o Senhor tem dito a respeito de nós mesmos, que nós somos pecadores, que o homem é pecador, destituídos da tua glória, e que isso o mundo nem o tempo muda. Somente a tua graça pode redimir o homem. Somente o teu sangue pode purificar o homem. E certamente todo homem redimido e purificado, ele aceitará sempre, Senhor, a tua palavra, as Escrituras Sagradas, como a única regra de fé e prática. E que jamais ele irá fundamentar a sua fé, a sua esperança, em qualquer escrito, em qualquer atualização humana, tudo para desconsiderar aquilo que a tua palavra sempre considerou como erro, como pecado, como transgressão, como iniquidade. Ó Deus, faça-nos enxergar cada dia os nossos pecados, a nossa iniquidade, Senhor. Faça o homem pecador enxergar, Senhor Deus, a sua condição de pecador, e que ele não queira uma Bíblia moldada, Deus, a sua natureza pecaminosa, porque isso seria apenas uma enganação, seria apenas um atalho para o inferno e não um escape para a salvação. Então pedimos misericórdia, Senhor, pedimos compaixão por aqueles que não te conhecem, que a tua igreja fiel e verdadeira possa sempre, Senhor, anunciar o teu santo evangelho tal como ele é, toda a tua palavra, Deus, de Gênesis a Apocalipse. E que o teu espírito de graça, de amor e misericórdia encha cada dia a tua igreja do teu amor, da tua graça, da tua compaixão, para pregar com perseverança, misericórdia e amor esse evangelho que salva, esse evangelho que transforma a vida do mais vil pecador. Em nome de Jesus que nós te oramos, Pai. Amém.